Fala trader, fala investidor. Eu quero passar detalhes aqui importantes que vão ajudar você a se posicionar de forma profissional no mercado financeiro para tomar risco e performar o seu capital. Então presta atenção nesse vídeo, mas antes salva, tá? Salva para você não esquecer, porque eu vou te passar os insights aqui extremamente importantes para você melhorar a sua tomada de decisão. Entenda o que eu fiz no dia de hoje. Dia 26/4, o mercado tinha aí um evento importante que é os dados de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nós tínhamos o IPCA e o PCE, que seriam dados importantes para ditar como que seria a postura do Banco Central lá fora, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então a minha trade idea seria o quê? Como o mercado vai se posicionar? Vindo o IPCA forte, se ele vai ter uma postura dovish ou hawkish, e com o PCA a mesma coisa. Então o que aconteceu? Quando eu vi os números saindo aqui no calendário, né, principalmente o PCE, nós tínhamos algumas informações que, na minha opinião, de imediato eu não ia conseguir tirar proveito. Por isso que, para tomar risco, eu sempre uso dados mais o price action, porque o price action, ou seja, o gráfico vai mostrar para mim aonde o participante de mercado que faz preço e de fato ele está entrando para tomar risco, melhorar a posição, ajustar a posição ou para zerar a posição. Então, nesse momento, eu vou para o price action para observar se realmente eles fizeram uma leitura de acordo com a minha interpretação e se eu tenho convicção e vejo isso no price action, aí sim eu melhoro a minha tomada de risco. E foi o que aconteceu. Veio aí uma leitura levemente dovish, tá? Para o PCE e para o IPCA também veio dovish. Então, o mercado hoje no price action abriu aqui, ó, para gente com um movimento de gap de alta. Então, eu tinha o mercado trabalhando acima das minhas médias, tá? O primeiro movimento foi um sentimento vendedor, então tinha uma resistência aqui atrás, o que me fez, pelos 5 minutos, entrar numa venda um pouco mais leve para aproveitar esse movimento corretivo para fechar esse gap, contra o cenário que eu tinha comentado. Eu estava consciente e eu resolvi tomar esse risco baseado no price action. Perceba que aqui eu vim contra a minha trade idea, por quê? Porque eu tinha o price action invalidando uma percepção dovish, mas ainda assim eu estava trabalhando acima das médias. Então o que eu fiz? Quando o mercado começou a andar a meu favor, eu já me protegi porque tinha uma notícia extremamente importante e o mercado fez a leitura, né, baseado no meu racional. E aí sim melhorou a minha convicção para tomar risco. Perceba que a minha postura mudou, né? Quando eu percebi que o mercado voltou, ele tirou eu no ponto de entrada, então eu tive aqui, ó, o movimento comprador mostrando que o mercado fez essa leitura, né, para tomar risco, ou seja, é uma leitura para tomar bolsa e vender dólar e juros, e aí sim eu virei a minha mão. Então eu entrei comprado a favor da minha trade idea, que já foi ali uma leitura que eu tinha, uma percepção que eu tinha, só melhorou a minha convicção. Fiz a minha compra nessa região, tá? Nessa região aqui com o meu stop posicionado abaixo. O mercado fez uma correção, eu segurei o pullback, eu fui fazendo adições conforme o mercado ia mostrando o interesse de compra, e aí o mercado começou a perder aquele senso de urgência, justamente porque a leitura foi levemente dovish, tá? Em relação aos dados, não foi tão forte. E aí o mercado ficou esperando aberturas de mercado brasileiro e abertura do mercado americano para tomar o lado. Enquanto isso, eu fui adicionando e aí meu stop já não estava mais aqui embaixo, estava posicionado na metade do movimento. Nessa última adição que eu fiz aqui, conforme ele ia corrigindo nas médias, o meu stop já estava no visual, tá? Eu não mudei o meu stop técnico no book, eu apenas estava observando essa região para ver como o mercado ia reagir na VWAP, porque era onde estava fazendo um preço médio, tá? Então por isso que eu não estopei. Pelo contrário, eu usei essa correção para melhorar na minha posição, porque eu já estava com uma boa convicção de que o mercado poderia sim fazer um movimento a favor do gap para replicar essa perna de alta. E foi o que aconteceu. E aí, quando chegou nessa região, eu fiz uma parcial, tá? Com 80% da minha mão e saiu o restante na nova máxima. A favor de toda essa trade idea que eu trouxe aqui para você. Preste atenção, porque isso é vantagem competitiva. Não operei somente o price action, eu operei os dados e como o mercado, como os participantes de mercado tomaram o risco para assim melhorar a minha convicção e eu ir e aproveitar esse fluxo. Então salve esse vídeo para você não esquecer e dúvidas sempre estarei à sua disposição. Segue meu Instagram e até mais.